Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. É um prazer, poder compartilhar a palavra do Senhor por este meio, algo que Deus tem colocado no nosso coração já faz alguns anos. Não estranhe estar assim vestido, porque aqui é onde nós estamos com a nossa família, aqui no norte do México, Tá fazendo. Hoje amanhecemos com 3 graus, 3 graus é um frio aí que veio de repente, mas para a glória de Deus aqui estamos, Deus nos traz nesse lugar, esse frio vai até amanhã, depois já começa a fazer um pouco de calor. E Deus segue nos abençoando aqui neste lugar. Estava meditando agora faz pouco tempo, e Deus me lembrou de uma palavra, irmãos, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11. Eu, analisando assim ultimamente, te vejo que o Espírito Santo está me guiando, ou seja, para poder ver as palavras-chave de cada versículo. Geralmente o pessoal, os irmãos que pregam querem nada mais a parte que os agrade, do versículo. Mas se esquece da palavra-chave que quer lhe dizer esse versículo. Principalmente nos livros do Novo Testamento, nas cartas, As cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, de João, de Judas e de Tiago. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11, disse assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E fortalecerá. E a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, no nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, Senhor, porque por esse meio o Senhor nos permite compartilhar a palavra do Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha falar com os teus filhos, Pai, através desta palavra, Senhor. Pai amado, que essa palavra toque nos corações, que essa palavra chegue nos corações, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Pai amado, que essa palavra cumpra, Senhor, o objetivo principal pela qual ela está sendo semeada, para a honra e a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, amados irmãos. É interessante esse versículo, Às vezes eu falo muito assim, é interessante esse versículo, por quê? Porque é interessante. Praticamente nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus nos chamou, para uma glória eterna através de Jesus Cristo. Essa glória eterna através de Jesus Cristo é a vida eterna. A vida eterna que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz, porque a grande comissão, Jesus, na grande comissão lá em Mateus 28, 18 ao 20, Jesus começa dizendo o seguinte, que toda autoridade me é dada nos céus e na terra, Só confirmar se é 28, 18 ao 20 ou 17 ao 20. Mas Jesus começa dizendo o seguinte, olha, toda autoridade me é dada nos céus e na terra, e até nos céus e na terra, nada mais, E chegando falou-lhes, me é dado todo o poder no céu e na terra, Mateus 28 e 18. E ele conquistou essa autoridade, Ele não tomou essa autoridade, ele não usurpou essa autoridade, senão que ele conquistou essa autoridade através
de la cruz, no qual ele morreu nessa cruz, entregou sua vida, derramou seu sangue para dar-nos vida eterna. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: e o Deus de toda a graça, né, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Quando falamos isso, as pessoas dizem amém, glória a Deus, aleluia. Só que nós temos que perceber que há uma palavra clave, uma frase clave aqui de transição que como chamamos na língua portuguesa, que está ligando algo verdadeiro a algo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas aí essa frase, essa palavra de transição, que chamamos o seguinte, é o que Deus quer fazer em nossas vidas. Por isso diz, depois de haver padecido um pouco. Não está dizendo aqui, depois de haver dado glória a Deus. Isso não é pecado, você tem que dar glória a Deus, sim. Tem que reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Tem que dar honra e glória ao Senhor. Mas aqui o apóstolo Pedro está dizendo, ele depois de haver padecido um pouco. Se nós lermos a partir do versículo 1, esse capítulo 5, nós vamos ver o seguinte, o apóstolo Pedro, ele está dizendo o seguinte, olha, apacentem o rebanho do Senhor, que os pastores apacentem, que apacentar dá alimento. No nosso caso, assim, missionários, pastores, da palavra de Deus às ovelhas, da palavras do Senhor, palavras de alento, palavras que as alimentem as ovelhas. Mas também fala para os jovens, que os jovens estejam submissos aos anciãos, estejam submissos aos pastores, estejam submissos aos seus líderes, porque Deus, aqui Pedro está dizendo que Deus, ele abate o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Muitos jovens querem serem pastores, querem pregar, querem fazer muitas coisas, mas Deus nos chama a ser humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graças aos humildes. Mas também faz uma advertência geral para nós. E essa advertência é que ele está dizendo aqui ao pastor Pedro, que Satanás, o nosso adversário, ele está ao redor de nós, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Quer dizer, Satanás está ao redor, porque ao redor de nós estão os anjos de Deus. Os anjos estão acampados, estão vigiando, estão atentos a nós. Mas ao redor está o diabo, rugindo como leão, buscando uma oportunidade a quem ele possa tragar e devorar e matar, literalmente. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Muitos estão dizendo que, até eu disse, e vai vir uma grande perseguição contra a igreja de Cristo nessa terra. Vamos padecer, vamos sofrer. Mas que nosso foco não esteja nessa terra, que nosso foco esteja em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo também padeceu, também sofreu. Foi à cruz, morreu nessa cruz, derramou seu sangue, nos perdoou de nossos pecados e nos deu vida eterna. E quando dissemos o seguinte, depois de haver padecido um pouco, para o cristão, para o fiel, verdadeiro filho de Deus, né, um filho fiel a Deus, o sofrimento é nada mais um tempo. O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, né? Eu estou misturando espanhol com português, mas o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 8, 18 e 19, né?
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Você sabe o que está dizendo Paulo aos Romanos? Trazendo para a nossa linguagem de hoje, o sofrimento que nós estamos passando e vamos passar não dá para comparar com a glória que está para ser revelada em nossas vidas. Estamos no mundo porque ainda a criatura, esse desejo ardente da criação, ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Criatura, quando fala, a criação, quando fala em Romanos, são as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do momento que conhecem o Senhor Jesus Cristo, são libertadas da escravidão do pecado e passam a ser filhos de Deus. Muitos querem ser afirmados, muitos querem ser estabelecidos, muitos querem ser firmados, muitos querem ser fortificados, fortalecidos, perfeccionados, mas não querem passar pelo chamado batismo de fogo. João Batista, quando ele estava batizando no Jordão, ele disse o seguinte: olha, eu batizo com água para arrependimento dos pecados, mas vai vir um após mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Cremos no batismo com o Espírito Santo. E é necessário o batismo no Espírito Santo. Senão você não vai suportar o batismo com fogo. Sabe o que é batismo com fogo? É quando nós passamos por provas, por tribulações, sofrimento. O ouro, ele é provado no fogo. Uma espada, você já viu como é feita uma espada? A espada ela é feita no fogo. Depois pega a marreta, bate com a marreta na espada para sair as brasas do fogo. Ela é feita no fogo a espada. E quando o João Batista diz, que seríamos batizados no Espírito Santo e em fogo, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vão ser batizados no Espírito Santo, mas também vão ser batizados no fogo, com provas, com tribulações, com aflições. Qual que é a diferença? Olha, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo nos fortalece para passarmos pelo batismo no fogo. Porque no batismo de fogo é onde que Deus vem forjando o nosso caráter, que Deus vem moldando a nossa vida. É onde que Deus vem trabalhando para que nós sejamos esse vaso, esse vaso de honra. É no fogo, é no batismo de fogo. Aí, lá em Lucas, capítulo 4, que fala da tentação de Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão. Depois de ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma córpora de uma pomba. E eu creio que o Espírito Santo já estava em Jesus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Quando cumpriu 30 anos, Jesus foi batizado e o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de uma pomba também. Pomba córpora. Uma forma córpora de pomba, Mas a tentação de Jesus disse o seguinte, aí em Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, depois de ser batizado, o próprio Espírito, Jesus cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado por 40 dias pelo diabo. E não era tentação qualquer não, irmãos. O diabo tentou a identidade de Jesus, dizendo, se tu eres o Filho de Deus,
transforma essas pedras em pães. E Jesus disse com a palavra, nem só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo mostrou os reinos, né, do mundo, tudo. E o diabo teve coragem de dizer, olha, tudo isso aqui me foi dado. Tudo isso vai ser seu se você me prostrar e adorar-me. E Jesus disse, somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. E depois leva Jesus ao alto aí do pináculo de Jerusalém e o diabo ainda usando a palavra, o diabo usou a palavra. Disse o seguinte a Jesus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Mas Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Muitas vezes nós queremos ceder à tentação porque é mais fácil. Jesus foi o exemplo de qual que se deve resistir ao diabo, e o diabo vai fugir. Tiago disse, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir à tentação do diabo, e a tentação vai fugir, o diabo vai fugir. O diabo sempre vai tentar até que Cristo venha. Mas nós, se estamos cheios do Espírito Santo, vamos resistir o diabo. E quando nós passamos por essa prova de fogo, esse batismo de fogo, é aonde que Deus, ele nos aperfeiçoa, ele nos confirma, ele nos fortifica e ele nos fortalece. Aí muita gente que quer começar ministérios, fala que Deus deu ministério, mas passa 3, 4, 5 anos e já deixa o ministério, já abandona o ministério. Por quê? Porque não passou por essa prova do batismo de fogo. Na prova do batismo de fogo, você só pode passar se você está cheio do Espírito Santo. E se não está cheio do Espírito Santo, Deus não pode te aperfeiçoar, Deus não pode te confirmar as coisas que Ele tem para a sua vida, Ele não pode te fortalecer e Ele não pode te fortificar, te dar forças. Por quê? Porque somente se está cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, você vai suportar o que está por vir. E aqui Pedro disse ainda, a ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Para todo sempre, irmãos. Que essa palavra, que a palavra do Senhor venha gerar fé. Hoje, venha gerar fé no seu coração. Porque hoje a pergunta que fazemos é, se vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Deus quer fortalecer, Deus quer te aperfeiçoar, Deus quer te fortificar, Deus quer te estabelecer, te afirmar. Mas para isso é necessário ser batizado no Espírito Santo e ser batizado no fogo. Provas, tribulações, tudo isso faz parte do que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Oramos, irmãos. Pai amado, queremos dar graças a Ti, Senhor. Queremos agradecer o Senhor pela Tua palavra. Queremos agradecer o Senhor por tudo que o Senhor, Pai amado, tem feito, tem realizado, Senhor, nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, agradecemos ao Senhor, Pai amado, pela Tua palavra, pelo Teu amor, Pai. Senhor, necessitamos de Ti, Senhor, em nossas vidas, cada dia mais. No nome do Senhor Jesus, Pai amado. Fortaleça nossas vidas, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, perante os homens, Pai, mas muito mais graça perante o Senhor. Pai amado, necessitamos do Senhor nas nossas vidas, Deus Pai.
Em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, né? Que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.